Muito bem, meus amigos, chegou a hora da gente falar sobre coisa boa. Vamos falar sobre dinheiro na conta, remuneração dos agentes públicos, né? Especialmente aqui dos agentes administrativos. Olha só, em primeiro lugar, é importante nós salientarmos que existem basicamente dois sistemas remuneratórios. O sistema da remuneração, né? Remuneração em sentido estrito, e o sistema dos subsídios. Bem? E o sistema dos subsídios. É importante ficar claro que quando o agente público recebe por subsídio, ele recebe uma parcela única, tá? Ele recebe uma parcela única e em regra, né, e em tese, é vedado o acréscimo de qualquer outra parcela, aquela, né, de qualquer outra importância, aquela parcela única do subsídio. Já quando a gente recebe sob o sistema da remuneração, aí, amigos, você abre o contra-cheque dele, né? É aquela maravilha, né? A gente pega o contra-cheque aqui, ó, de quem recebe com base em remuneração. O contra-cheque vai ter lá, né? Vencimento básico do cargo, 3.000. Gratificação de desempenho, opa, 2.000. Gratificação de atividades legislativas, aí vem mais R$ 1.500. Né? Adicional de tempo de serviço, mais 1.200. Legal? Então, o contra-cheque, tá? O olerite ali de quem recebe sob o sistema da remuneração, ele é realmente muito mais longo, porque no sistema da remuneração ocorre o pagamento de uma parcela fixa, tá? Que é o vencimento básico, com o pagamento de parcelas variáveis, que são as famosas vantagens, gratificações, adicionais. Tá legal? As vantagens pecuniárias. Agora, se eu pego o contra-cheque de um agente público que recebe com base em subsídio, aí, amigos, em regra, tá? Na teoria é o seguinte, só vem lá subsídio, 15.000, ponto final. Tá bom? Ali, em tese, é vedado o acréscimo de qualquer outra espécie remuneratória. Bem? Qualquer outra espécie remuneratória. Bacana? Então, estes são os dois sistemas remuneratórios, né? A gente poderia chamar isso aqui de remuneração, de remuneração em sentido amplo, tá? De remuneração em sentido amplo, né? Que tem equivalência ali de sistema remuneratório, tá? Em sentido amplo, que se subdivide em remuneração em sentido estrito, tá? Várias parcelas compondo a remuneração do servidor, e subsídio, uma única parcela, vedado o acréscimo de outras importâncias remuneratórias. Antes da gente avançar, pessoal, é o seguinte. Poxa, Daldi, mas eu abri ali o contra-cheque, fui lá, entrei no portal da transparência aqui do meu estado, né, e olhei lá o contra-cheque do meu vizinho. Meu vizinho, ele é procurador do estado. O meu vizinho, ele é juiz. Eu olhei o contra-cheque dele e eu sei que ele recebe com base em subsídios, mas eu vi outras parcelas lá. Tá? Então, eu peguei lá o contra-cheque dele e vi ali outras parcelas, né, que constam lá do contra-cheque dele. E o que vai acontecer, pessoal? Em regra, é sim vedado o acréscimo de qualquer outra espécie remuneratória, mas existem algumas exceções. Eu quero logo trazer aqui para vocês as principais exceções, situações em que mesmo recebendo com base em subsídio, o servidor poderá ser agraciado com outras parcelas. Tá? A primeira delas consiste nas importâncias de caráter indenizatório, ou seja, as indenizações. Tá? Eu vou receber ali, né, aquele seu vizinho, procurador do estado, ele viajou. Então ele vai receber diárias, tá? Diárias que têm caráter não de remuneração, mas de indenização. Ele vai receber, por exemplo, uma ajuda de custo se ele se mudar lá com a sua família, tá bom? Então essas importâncias indenizatórias, elas podem ser acrescidas ao subsídio, né? Isso não viola o texto constitucional, tá bom? E outra exceção, né, bastante importante, diz respeito a outras parcelas previstas, outras importâncias previstas na própria Constituição Federal. Por exemplo, 13º salário,
tá? Terço constitucional de férias, adicional noturno, hora extra, tá bem? Então existem várias outras parcelas que possuem caráter de remuneração, é contraprestação, mas a própria Constituição Federal prevê o pagamento delas. Então entende o Supremo que seria possível o acréscimo delas ao subsídio pago àqueles agentes públicos. Tá legal? Muito bem. Daldi, quando é que vai ser remuneração? Quando é que vai ser subsídio? Pessoal, uma parte dessa resposta passa por esse diagrama que nós vamos trazer aqui para vocês. Porque existem algumas situações em que o pagamento com base em subsídio é obrigatória e existem outras situações em que o pagamento com base em subsídio o pagamento é facultativo. Tá? E aí, né, nesse caso aqui, a administração vai poder escolher, né, por meio de lei, se vai remunerar os agentes por meio de subsídio ou de remuneração. Poxa, Daldi, quais são esses casos? Muito bem, pessoal. Olha só, a gente vai trazer aqui na tela, né, uma compilação de vários artigos da Constituição Federal. Tá? Isso aqui tem uma baixa importância em provas. Vale a pena ler, conhecer aqui, ter uma noção? Vale. Mas não é algo que cai assim todos os dias em concurso público. Mas vale a pena você ter uma noção. O subsídio ele é obrigatório para os agentes políticos, legal? E para os servidores públicos mencionados na Constituição Federal. Ou seja, quais são estas pessoas na prática? Agente político, chefes do executivo, auxiliares direto, ministros de Estado, secretários municipais, membros do Legislativo, senadores, deputados, vereadores. Tá? Aqui eu estou incluindo também os magistrados, sejam juízes, desembargadores, ministros e conselheiros de tribunais de contas. Incluem-se aqui também os membros do Ministério Público, tá? Promotor, procurador da República. Tá? Então todos estes que poderiam ser enquadrados como agentes políticos, eles devem receber a base de subsídio. Tá bom? Além destes, também devem receber a base de subsídios os integrantes da AGU, tá? Advocacia Geral da União, e os procuradores dos estados e do Distrito Federal. Tá? Ou seja, aqueles que defendem, judicialmente os interesses ali daquele ente político. Tá? Defensores públicos, policiais, tá? Policial também recebe com base em subsídio, seja PF, PRF, Polícia Civil, Polícia Militar e bombeiros militares. Todos estes, amigos, recebem a base de subsídio. Tá bom? E para quem que é facultativo, Daldi? Para quem? Para aqueles servidores públicos que forem organizados em uma carreira. Tá legal? Então, obrigatório para estas situações, servidores mencionados na CF e também agentes políticos, facultativo para servidores públicos organizados em carreira. Muito bem, amigos. Entendido até aqui, agora nós vamos avançar um pouco mais para tratarmos da maneira pela qual são fixados, são alterados os vencimentos, a remuneração, o subsídio dos agentes públicos. E nós vamos ver que aqui aplica-se, em regra, o princípio da reserva legal. Tá? O princípio da reserva legal. Agora eu não estou conseguindo mais chavear aqui. Mas vamos lá. Aplica-se o princípio da reserva legal. Ou seja, como regra geral, é a lei, tá bem? É a lei, tá? E lei específica quem deve fixar o valor da remuneração do subsídio dos agentes públicos. Legal? É lei, tá? Lei ordinária, eu estou falando aqui de lei em sentido formal, aquela lei que passa pelo processo legislativo, tá? E aquela lei que trata especificamente daquele assunto. Tá bom? Tem exceção, Daldi? Tem sim. Nós vamos ver aqui 3 situações em que os subsídios poderiam ser fixados não por meio de lei, mas por meio de decreto legislativo do Congresso Nacional. Tá? Isso aqui vale para a esfera federal. Isso vai acontecer para quem? Para os membros do Congresso, ou seja, deputados federais e senadores. Tá bom? Para o presidente da República e o vice, e para os seus auxiliares diretos, que são os ministros de Estado. Nestes 3 casos, ou seja, a alta cúpula federal,
Nestes casos, seria fixado o subsídio não por meio de lei, mas por meio de decreto legislativo. Então é o próprio Congresso, tá? Não precisa da iniciativa do presidente, o próprio Congresso é quem delibera, é quem propõe, né, e delibera sobre o subsídio nessas 3 situações. Tá bom? Olha só, amigos, além disso, né? Além de nós conhecermos, assim, é importante a gente tratar também da iniciativa do projeto de lei, tá? Ou seja, a gente já sabe que é lei, né? Lei em sentido formal, lei específica, ou seja, quem delibera sobre aquele assunto é o Poder Legislativo. Agora, alguma autoridade tem que enviar o PL, o projeto de lei, para o Legislativo deliberar. E esta autoridade, amigos, será o chefe do poder. Tá? Então, para os servidores do Executivo, quem encaminha o PL é o presidente da República no âmbito federal. Tá? No caso lá, por exemplo, dos servidores da Câmara, quem encaminha, né, o PL, o projeto de lei, é o presidente da Câmara. No caso dos servidores do Senado Federal, quem encaminha o PL é o presidente do Senado Federal. Tá? No caso lá dos servidores do Ministério Público, quem encaminha o PL, o Ministério Público Federal, é o Procurador-Geral da República. Então o chefe do poder, em regra, é ele quem detém a iniciativa para propor esse projeto de lei, que será apreciado, deliberado ali pelo Legislativo, tá? Para se fixar ou alterar o padrão remuneratório dos servidores públicos. Agora, amigos, além da fixação, além da alteração desses valores, há casos, né, que nós estamos diante da chamada revisão geral anual. Revisão geral anual. E o que vai acontecer aqui? Né? Para que serve? Né, que história é essa de revisão geral anual? Olha só, pessoal. Além, né, segundo a Constituição Federal, né, vou falar aqui da teoria, tá? Segundo a Constituição Federal, além de o servidor público ter a sua remuneração fixada por meio de lei, alterada, né, surge lá um plano de carreira melhorando um pouquinho a remuneração. Tá? Anualmente, a Constituição prevê a possibilidade de os servidores públicos terem a sua remuneração majorada e aquele pequeno aumento apenas para refletir a inflação de determinado período. Eu estou falando, né, dessa revisão geral anual que ela se propõe a recompor o poder aquisitivo da remuneração dos servidores públicos. A gente sabe que os valores, né, o dinheiro está sujeito aos efeitos da inflação. Então, imagine só, lá em 2015, R$10 mil, né, de remuneração, eles tinham um determinado poder aquisitivo. Você conseguia comprar, por exemplo, lá, né, X Big Macs. Chegou ali em 2020, aqueles mesmos R$10 mil, aquele mesmo valor nominal, tem um poder aquisitivo menor. Então daí surgiu a ideia prevista no texto constitucional da revisão geral anual. Ou seja, anualmente, o chefe do Executivo encaminharia um projeto de lei para o Legislativo, dizendo, olha, nesse ano a inflação foi de 3%. Então vamos fazer o seguinte, vamos recompor a remuneração dos servidores públicos em 3%, justamente para recuperar ou preservar o poder aquisitivo daquelas remunerações. Legal? Na teoria isso aqui é bonito, né? Mas na prática isso acaba acontecendo muito pouco. Mas o que pode cair na sua prova é a teoria, tá? Então, quanto à teoria, vem aqui comigo na tela. Olha só, quanto à revisão geral anual, ela deve ocorrer na mesma data, tá? Ela deve ocorrer na mesma data para todas as categorias, né, daquele ente federativo, tá bom? Sem distinção de índices, ou seja, eu quero preservar aqui a isonomia. Eu quero preservar a isonomia entre as várias carreiras que prestam serviço aqui para o Estado. Tá? Então imagine só, se fosse possível, né, para os profissionais de nível superior, a revisão geral anual, vamos imaginar que ela seria ali de 4%. Tá? Para os profissionais ali de nível médio, aí para eles, a recomposição, né, essa revisão geral ali, ela seria de 5%.
Para os servidores do Executivo, a revisão ocorreria ali a partir de abril. Para os servidores do Judiciário, aí ela já ocorreria a partir de outubro, né? Então, estas distinções, elas são vedadas. Ela deve ocorrer a revisão na mesma data para todos os servidores, sem distinção de índices, tá? E aqui, quem propõe, né, esta revisão geral anual, ela também se dá por meio de lei. E quem encaminha o projeto de lei é o chefe do Executivo. Tá? Essa revisão geral, ela vale para todos os poderes, então esta lei iniciada, né, com a iniciativa do projeto de lei do Executivo, acaba valendo para todos os poderes, né? Daí o nome revisão geral anual, tá bom? Em relação a isso, pessoal, a gente tem que destacar aqui com vocês alguns entendimentos recentes do Supremo sobre a obrigatoriedade ou não do chefe do Executivo encaminhar o PL e promover essa revisão geral anual. O Supremo Tribunal Federal, ele tem alguns entendimentos no sentido de que o judiciário, pessoal, ele não legisla. E a revisão geral anual, ela depende de lei. E por esse motivo, o judiciário não pode, né, numa canetada do juiz, ele não pode conceder a revisão geral anual. Tá? Nem mesmo aos seus próprios servidores, porque depende de lei. Tá bem? E além disso, entende o Supremo que o chefe do Executivo não está obrigado, tá? Não está obrigado a encaminhar todos os anos o projeto de lei para revisão anual. Legal? Isto é algo, né, que o não encaminhamento desse PL por parte do chefe do Executivo não gera direito à indenização por parte do servidor público. Então defende o Supremo, pessoal, olha só aqui comigo na tela, que o Judiciário não pode obrigar o envio do PL, legal? Ou seja, mesmo que não ocorra revisão geral naquele ano, né, isto não pode ser, né, não é um direito e, portanto, o Judiciário não poderia obrigar o encaminhamento do projeto de lei. O não envio não gera indenização aos servidores públicos. Agora, o chefe do Executivo, ao não encaminhar o PL, ele deve fundamentar tal decisão. Legal? Olha só. Aqui, amigos, na revisão geral anual, nós não estamos falando de aumento real da remuneração. A gente está falando em preservação do poder aquisitivo, tá? Então, a Constituição Federal exige ali uma lei, né, para que isso ocorra. Ela exige que não ocorram distinções quanto à data e quanto ao índice que vai ser utilizado para a recomposição dessas remunerações, e o Supremo tem entendido que o não encaminhamento não gera nenhum tipo de indenização, o Poder Executivo não está obrigado a encaminhar anualmente o projeto de lei, né? Agora, se ele não encaminha naquele ano, ele tem que justificar, dizer, olha, a situação nas contas públicas está realmente difícil, né? Nós não temos condição nenhuma aqui, falando economicamente, financeiramente, de recompor os salários dos servidores, né? Futuramente a gente vai fazer aqui, negociar um próximo plano de carreira para, quem sabe, recompor um pouquinho ali a remuneração, tá bem? Então esses entendimentos são importantes quanto à revisão geral anual, é questão certa aí nos próximos concursos. Muito bem, pessoal, seguindo adiante, eu quero reforçar aqui para vocês um ponto. A cada novo julgamento sobre esse assunto aqui, o Supremo reforça que o Judiciário não legisla, o Judiciário não fixa remuneração, não altera remuneração. Tá? Então eu quero trazer aqui para vocês na tela dois entendimentos, amigos, dois entendimentos do Supremo quanto ao papel do Judiciário na fixação, na alteração de remuneração dos servidores públicos. Tá? Então diz lá o Supremo que não cabe ao Judiciário, vejam, que não tem função legislativa, tá? É função jurisdicional, função de adjudicante, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Então aquela história, né, de a carreira A ganha muito mais que a carreira B, e a carreira A, ela desenvolve atividades muito menos complexas, muito menos relevantes, né? Então, pensando aqui sob o prisma da isonomia, o juiz ele deveria conceder ali um aumento para os servidores da carreira B. Pessoal, isso aí não cola, tá? Súmula vinculante número 37 do Supremo impede isso aí, tá bem? Outro entendimento interessante para fins de prova,
não cabe ao judiciário, de novo, que não tem função legislativa, aumentar qualquer verba de servidores públicos de carreiras distintas sob o fundamento de isonomia. Tenham elas caráter remuneratório ou indenizatório. Tá? Remuneratório ou indenizatório. E aqui, pessoal, nem mesmo auxílio alimentação, nem mesmo diária para viagem, tá? Tem ali caráter remuneratório, indenizatório, tanto faz, o judiciário não tem esse papel de majorar, de alterar, de fixar os vencimentos. Opa, agora sim, obrigado. Muito bem, pessoal. Esse papel do judiciário que não tem função legislativa, tá legal? Ele não cria norma, ele não fixa padrão de remuneração. Muito bem. Agora, nós vamos encerrar aqui esse bloco, tá? E no próximo bloco nós vamos retomar aqui com teto remuneratório, assunto importante em provas.